o que define a posição negociadora dos países? Tá? A posição negociadora é muito complexamente definida. São múltiplos fatores, combinatória, não há uma receita de combinatória sobre como é, mas pelo menos são estes fatores que eu listei para vocês aqui. Enfim, é um modo heurístico meu de transmitir didaticamente, não é uma teoria, isto que estou querendo falar para vocês, mas que vocês devem levar em consideração para avaliar. Primeira questão tem a ver com o perfil geral de emissões. No perfil geral de emissões nós temos o total de emissões. Aí é a grande questão de que os principais países, ou seja, os grandes players, os que definem as coisas, digamos, né? Ou seja, as potências do carbono, digamos, tá? Primeiro China, 22% das emissões, depois Estados Unidos, 20% das emissões, depois a União Europeia, 15%, Índia, 7, 8%, Rússia, 5,5%, Indonésia, 5%, Brasil, 4%, Japão, 3%. Esses são os grandes emissores. Tá? Então, segundo é o per capita. O per capita é quanto, aí tem uma relação com a população, igual que renda per capita, PIB global, renda per capita. Aqui emissões per capita. Aí já muda, porque Estados Unidos tem 19 toneladas per capita, China tem 6 toneladas per capita, Índia tem 1,5 toneladas per capita, Brasil 5 toneladas per capita. Então, países de alta, países muito de alta emissão per capita, de média e baixa emissão per capita. Brasil não é de baixa, é média, tá? Porque muitas vezes a propaganda do governo fala que se fosse de baixa, né? Bom, depois a intensidade de carbono. Isto é um negócio que vocês não estão, per capita vocês seguramente estão acostumados, mas a intensidade de carbono vocês não estão acostumados a lidar com este conceito e é muito importante, tá? Que é a questão do que quanto tem de carbono em $1.000 de PIB, tá certo? E aí vai oscilar desde o mais baixo do mundo, que é Japão, que tem 0,15% tonelada, ou seja, portanto, 150 quilos de carbono por $1.000 de PIB, até Indonésia tem 3 toneladas de carbono por $1.000 de PIB. Ainda quase 2 toneladas de carbono. Brasil 0,8, e assim, China 1,5 toneladas de carbono. E isso que tem a ver? A intensidade de carbono da economia tem a ver com quê? Quanto a energia é fóssil ou não, que proporção, por isso que a nossa intensidade de carbono, na verdade, é derivada do desmatamento, não da economia moderna, porque nós temos uma eletricidade hidroelétrica. Mas a fonte da energia e a eficiência energética. Por que Japão é o mais baixa intensidade de carbono e por isso que depois o custo de redução é muito alto, digamos, para eles, porque já fizeram muita coisa, que é o ponto, que é uma combinação de que tem alta eficiência energética sistêmica e tem uso muito transporte coletivo, pouco uso do carro individual, todo mundo tem carro, mas usam pouco em relação ao transporte coletivo, e energia nuclear na eletricidade. Tá? Essa é a razão por qual, também outra razão pela qual França, dos países, por exemplo, França tem uma emissão per capita mais baixa que o Brasil e uma intensidade de carbono também mais baixa que a do Brasil. Isso você diz, é um país desenvolvido. Por quê? Porque tem eficiência energética sistêmica alta e é porque tem nuclear na eletricidade, digamos, não é fóssil, digamos, tá? Depois, por último, vem a taxa de crescimento. Isto é muito importante. Por exemplo, China e Estados Unidos. Mas China cresce 5% ao ano, está crescendo. Estados Unidos, 0,5%. Então, por isso que cada vez, faz 3 anos, China passou a Estados Unidos e cada vez mais China vai para adiante. E o mesmo está acontecendo com a Índia, que vem crescendo agora mais rápido que a China ainda. Então, por isso que isto é um fator, por isso que a mudança da situação da China é importante. Segunda grande dimensão é a percepção de vulnerabilidade. A percepção de vulnerabilidade tem a ver como o governo, as elites de todo tipo, paretianas, econômicas, políticas, administrativas, formadores de opinião de mídia, digamos, culturais e demais, cientistas, percebem o problema e o mass public, a população. Em geral, há correlações entre estas coisas, às vezes mais desfasagens e demais, mas o ponto importante é que há países, os países que se percebem mais vulneráveis tendem a ter uma posição muito mais pró-cooperativa, pró-governança climática global e pró-acordo forte. E os países que se percebem menos vulneráveis, não. Digamos, aqui é um ponto importante. Isto não é a única variável que explica, tá certo? Mas é uma das variáveis importantes. Por exemplo, isso nos permite entender muito a posição da Rússia, que hoje é o país mais problemático e mais resistente a cooperar. E um dos fatores é que não se percebe vulnerável. Não é que esteja correto, mas não se percebe porque eles acham que
até pode ser melhor o aquecimento global para ele, porque aumentaria as terras agriculturáveis, digamos, tá certo? Porque tem muitas terras fértiles em áreas muito frias que não têm sido usadas até agora. Custo de redução de emissões. Custo de redução de emissões é assim. Isso é muito complexo também, mas vamos dizer, se você já tem uma economia, por outras razões históricas, que é muito baseada em renováveis, por exemplo, tem muito etanol, hidroelétrica, nuclear, e já tem muita eficiência energética sistêmica, o custo de redução é muito alto, tá certo? Se você tem baixa eficiência sistêmica, muito fóssil, muito combustível fóssil, você tem um custo de redução mais baixo. Por exemplo, Brasil, se tiramos o desmatamento e tirássemos o metano da pecuária e do lixo, o que é o rumo do Brasil, mais que nada? Como o Brasil é o negócio de aumentar a eficiência em multimodal do transporte de carga, digamos, ou seja, ir muito mais ferrovia, diminuir o peso e a centralidade da rodovia para a carga, que é uma área difícil nossa, e a outra coisa, em geral, a infraestrutura viária precária, que traz muito mais baixa eficiência por quilômetro rodado. A outra é o aumento da eficiência energética, mas o custo de redução de emissões do Brasil, que é muito baixo em relação ao desmatamento e em relação ao metano, que vem dos lixos, dos lixões ou do gado, já na área mais de energia já não é altíssimo, mas não é baixo, não, tá certo? Porque aí nós temos margem, mas é diferente, porque nós já temos muita hidroelétrica na eletricidade, então aí não tem muita possibilidade de melhorar, digamos, tá? Percepção de ganhador, perdedor na transição para uma economia de baixo carbono. Aí o ponto importante, você tem, tipo, os países escandinavos, Coreia do Sur, hoje, são que já vão totalmente na direção de uma economia, apostam nisso, se percebem como, primeiro percebem que é necessário, que o mundo vai para aí, e além disso, então eles vão a ganhar nisso, aumentar a competitividade industrial, toda uma série de fatores, digamos, tá? Já, por exemplo, Rússia é o oposto, porque é um país exportador muito ineficiente energeticamente, e qual é o seu principal patrimônio? Exportar gás natural para a Europa e petróleo para todo o mundo, digamos. Então, todos os exportadores do petróleo são muito resistentes a um acordo porque se percebem perdedores. Aí vem uma situação, Brasil é interessante, a mudança de percepção do Brasil. 10 anos atrás, Brasil se percebia perdedor porque sempre a paranoia sobre a Amazônia e a questão da maldição amazônica. Ou seja, nós somos impotentes, somos uma sociedade que se desenvolveu usando predatoriamente e imediatamente os recursos naturais. Pau-Brasil no século XVI, destruição, acabar com a mata floresta atlântica de Araucária no século XX, vamos acabar no século... Então, se não nos comprometemos para controlar o desmatamento e não cumprimos, depois vão a interferir e a ameaçar a soberania, então melhor nada disso. Então, é toda uma ideia de constrangir a mudança climática. Tudo bem se é uma obrigação para os outros, mas se é para nós também, não, aí não, porque nós estamos ameaçados, porque a Amazônia não controlamos. Isto que é uma grande mudança do Brasil nos últimos 4 anos, porque nós, pela primeira vez, fuimos capaces de controlar nuestro destino en el sentido de reducir el desmatamiento en la Amazonia. Esa es una mudanza radical de tendencia histórica do Brasil en relación al uso de los recursos naturales. Terá un impacto muy profundo no psique, na psicología social do Brasil, ainda pouco procesada e pouco explorada por vocês jornalistas nas reportagens e demais. É um tema muito interessante para fazer matérias. Alianças históricas é outro problema. A grande questão é como o Brasil, um país de energia mais decarbonizada, se alia com países de energia altamente intensiva em carbono como Índia e China. Isso é parte da G77. Formar parte do G77. Isso explica porque México tem uma posição muito boa, porque saiu do G77 já faz muitos anos, em 1994. Grau de responsabilidade histórica na sociedade é outro fator que vai explicar, que aí, por exemplo, depende de sociedades que têm uma orientação mais global e assumem repassar uma parte de sua riqueza para outras sociedades e demais, tipo as sociedades escandinavas. Então, temos sociedades pequenas ricas que são mais responsáveis, como as escandinavas, e sociedades pequenas ricas que não são responsáveis, como Suíça, digamos, tá? Então, tudo não tem variáveis assim, é tudo muito complexo isso aqui, digamos, tá? Mas é tudo para você ver, quando você vai analisar uma população de um país, vai pegar todos estes ingredientes de variáveis e tem que estudar uma combinatória que te vai dar explicação multifatorial, né? Como todo na realidade, a realidade sempre é plural
plural, tem que utilizar sempre uma epistemologia pluralista, não uma epistemologia monista. A realidade não tem fator único, não tem variável único, nem tem essência, não há uma essência de um problema. Sempre, não é uma essência, são fatores mais importantes, fatores predominantes, mas nada mais do que isso, tá? Então tudo isto mostra a complexidade. Obviamente que em reportagem jornalística muita desta complexidade não dá para mostrar, porque é muito mais difícil, mas é importante ser consciente. E por último, o impacto no prestígio do país no mundo, que se chama o soft power, que explica uma coisa, um dos fatores que vão contribuir para a mudança da posição da China nos últimos 2 anos. O medo de substituir a Estados Unidos como o vilão climático do mundo, digamos, tá?